Olá, olá alunos. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade, ao nosso conteúdo a partir do critério de urbanização, mas tratando sobre a temática do mundo urbano. Então a gente vai tratar sobre um primeiro aspecto da evolução das cidades, como elas foram evoluindo. Então, a primeira cidade que a gente vai ter como cidade, de fato, a gente vai tratar de Roma, isso a título de mundo, onde a cidade de Roma até hoje ela mantém esses monumentos, construídos na antiguidade e que perfaziam um cenário de uma cidade como a gente tem hoje, de uma forma muito similar. Então, a gente pode dizer que Roma foi a primeira cidade constituída quando a gente trata dos critérios de cidade aos quais temos hoje. Então, evolução dessa cidade, A gente sai lá de Roma e vem para a Itália, ainda no século XV, a cidade de Módena, onde a gente vai ver alguns elementos, do urbano concretizados nessa gravura aí. Então, a gente pode ver claramente que um desses episódios que fazem essa separação, e que denotam que aquele determinado espaço é de fato uma cidade, que tem áreas de urbanização, é quando a gente consegue ver com muita nitidez uma separação entre campo e cidade, A cidade sempre vindo em primeiro plano, que é justamente o que essa imagem aqui ela quer nos mostrar, A cidade vindo aqui nesse primeiro plano e a parte rural ficando aqui nesse segundo plano. Então, a gente percebe que a cidade ela já tem uma importância maior, do que o rural e que o rural acaba ficando com as atividades que ainda hoje são inerentes a ele, como os animais, o plantio de algumas colheitas e as atividades que são diferentes das atividades encontradas na área urbana, como as manifestações, as festas, os palácios, como era naquela época. Então, muito parecido ainda com o que a gente tem nessa relação e dicotomia entre rural e a cidade, entre o rural e o urbano. Ainda evoluindo aí, a gente sai lá do século XV e vem aqui para o século XIX, à vista de uma cidade industrial. A gente sabe que lá no século XIX a gente começa o nosso processo de industrialização, chamado de Revolução Industrial, a partir da primeira revolução, onde a gente tem as transformações de fato no nosso espaço geográfico, Transformações essas que continuam acontecendo no nosso espaço e que denotam tanto transformações das mais diferentes possíveis, como inerentes ao campo do urbano, ao campo da cidade. Então, a gente pode perceber aqui a presença de indústrias, num aglomerado urbano, bem como a gente saindo daquela ideia de que os animais estariam ainda vivendo na cidade, quando não mais, A gente passaria algum tempo depois disso aí, posteriormente ao século XIX, mas lá para o fim do século XIX, com a presença massiva mesmo da indústria e a total separação entre o rural e o urbano. E aí a gente já vem para o século XXI, onde a gente já tem uma total diferença entre o que é rural e o que é urbano. E as transformações, elas se dão como, por exemplo, nessa imagem muito bonita aqui, da cidade de Nova York, que é uma das metrópoles, megalópolis financeiras do mundo, Um lugar que representa, de fato, o que é o urbano a nível mundial, E haja visto também o campo financeiro, bem como as diferenças existentes entre o urbano e o rural, ok? A gente percebe aí, Nova York é uma cidade muito linda e que tem essa presença totalmente inerente ao quê? Ao urbano. A gente não vê nenhuma semelhança na cidade de atividades o quê? Do campo rural.
E aí essa visão, essa imagem, uma imagem muito bonita do nosso planeta, mas que denota essa visão que a gente vai ter de como as cidades hoje, elas são realmente a maioria em relação ao adensamento de pessoas, né, o adensamento e a densidade populacional. Então, cada um desses pontos que vocês vão poder ver aqui, né, eles estão atrelados à quantidade de pessoas nesses continentes e às atividades industriais que são relacionadas e que são conhecidas em cada um desses lugares. Então, quanto mais luzes vocês verem aí, ou lugares que tenham mais luz, significa que são lugares que têm um processo de industrialização massivo, né, pungente e atual, acontecendo nesse exato momento. Então, essa visão noturna da Terra, ela evidencia a intensidade do fenômeno, né, da urbanização e os locais onde a industrialização ela se fez pioneira, ou seja, onde a gente tem aqui, ó, com os Estados Unidos, né, América do Norte, aqui a Europa, né, uma parte aqui da Ásia, aqui é a parte da Oceania e bem pouco aqui na África, ó, como vocês podem ver aqui, pegando o Brasil, na América do Sul, só um pouco aqui do Brasil, essa parte aqui do litoral brasileiro é que tem uma pungência maior, mas de fato, os lugares onde a industrialização ela foi pioneira, a gente tem o fenômeno da urbanização muito mais o que? Acelerado e significativo, né? Com uma quantidade bem maior. Então, essa urbanização em diferentes países, né? Como é que se dá? A gente vai ter aquela industrialização que a gente chama ela de industrialização pioneira e a industrialização tardia. A industrialização pioneira ela está conectada aos países em geral da Europa, né, onde a industrialização teve o seu pontapé, a saber, por exemplo, Inglaterra, França, né, então lugares onde de fato a industrialização se fez presente no primeiro momento, né, desde lá a primeira revolução industrial. E aqueles países que são considerados de industrialização tardia são, em geral, os países de subdesenvolvidos, né? Países considerados de terceiro mundo, que receberam seu processo de industrialização tardiamente, ou seja, já lá no final da terceira revolução industrial e que ainda estão nesse processo de industrialização, ou seja, não tiveram o seu processo ainda finalizado e ainda continuam em busca dessa modernização, que é algo inerente aos processos de industrialização, bem como as revoluções que antecederam a que nós estamos vivendo hoje, que já é considerada a quarta revolução industrial, a era da robótica, né? Então, a industrialização pioneira, a gente tem como exemplo aqui Paris, na França, né? Que é uma dessas cidades da Europa, né, e da França que tiveram esse apogeu. Então, quais são as características, né, que são conectadas com essa industrialização pioneira? Então, o acúmulo, né, de investimentos e infraestrutura ao longo do século XX, né, deixaram essas cidades com infraestrutura urbana positiva, né, equilibrada para a quantidade de pessoas e de adensamento populacional, a desconcentração industrial com formação de ampla rede urbana, ou seja, não havia uma concentração em um determinado lugar, né, daquela cidade, mas sim uma espacialização para que todos tivessem oportunidades e igual acesso às oportunidades novas de trabalho que estavam acontecendo e a desigualdade social menos acentuada. Isso significa que não exista desigualdade social. Ela existe, mas bem menor, né, nesse fato, bem menos acentuada do que o que a gente vai encontrar aqui nos países de industrialização tardia. Quais são as características, então, que a gente vai ter dos países que possuem industrialização tardia, como a Nigéria, por exemplo, né? Então, eles têm recentes investimentos em infraestrutura concentrados nas áreas residenciais dos ricos e de edifícios industriais e financeiros. Isso já mostra, já nos identifica que aqueles que não têm excelentes condições de moradia ou condição de morar no lugar melhor, eles não vão ter acesso
a esses investimentos de infraestrutura e, obviamente, não vão ter acesso a uma boa moradia e a um trabalho que demande uma qualidade melhor. Uma outra característica acentuada aos países de industrialização tardia são as redes urbanas, né, de forma muito restrita, né, com concentração das atividades econômicas mais dinâmicas em uma única ou em poucas grandes cidades de expressão regional e ou nacional, ou seja, há uma concentração, né, das atividades industriais em determinados espaços, em determinados territórios, o que faz com que a desigualdade aumente, porque nem todos vão ter acesso às oportunidades de igual modo. Então, como é que a gente vai chamar esses fenômenos espaciais urbanos, né? Um deles a gente chama de urbanização. Então, a urbanização ela faz parte desse cenário, né, de fenômenos espaciais urbanos. Mas o que é a urbanização? Ela nada mais é do que o deslocamento da população para as cidades, ou seja, o êxodo rural que nós bem conhecemos, sendo que essa população pode vir também de outros espaços, né, para as cidades. Então, uma sociedade urbana é aquela que mais da metade da população vive em áreas urbanas. Fato esse que já acontece no Brasil e na maior parte do mundo, onde mais de 80% da população mundial já reside em áreas urbanas, né? Em alguns lugares, até mais de 90% da população, ela já é totalmente uma população urbana, né? E menos de 10% ou 10% é com uma população rural. Então, a gente percebe esse nítido crescimento quando a gente olha para esse gráfico aqui, né? Onde as sociedades que são consideradas ainda rurais são aquelas que estão na Ásia e aonde mais? Na África, né? Então, Ásia e África ainda possuem sociedades consideradas rurais, mas América Latina e Caribe, América do Norte, Oceania, Europa, né, estão ali dentre as sociedades que são consideradas urbanas. Que por último começou, né, esse avanço, mas que já está lá na frente, é aqui a nossa América Latina, né, que até ali a década de 60 ela ainda era considerada uma sociedade rural, mas que hoje, né, ela cresceu e já é considerada uma sociedade urbana, pois todos esses que a gente cita, pessoal, que estão dentro aqui das sociedades urbanas, né, como América Latina, Oceania, Europa e América do Norte, é porque mais de 80% da sua população é considerada uma população urbana, certo? Quando a gente diz que a Ásia e a África, né? A Ásia e a África, eles estão ainda como sociedades rurais, é porque não é que não exista uma população urbana, essa população urbana existe. Porém, menos de 80% dessa população é residente de cidades, ou seja, ainda existe uma grande parte da população residindo em áreas consideradas rurais. E aí, um outro fenômeno que a gente considera como fenômeno espacial urbano é o fenômeno da conurbação, né? Que cada vez mais ele é próximo das nossas cidades. E quando é que esse fenômeno da urbanização ele acontece? Do espaço urbano ele vem a acontecer. É quando há uma união física entre as áreas urbanas de duas ou mais localidades, resultantes daquilo que a gente chama de expansão urbana. Ou seja, as duas cidades, né, 2 ou 3 cidades cresceram tanto, mas tanto, que esse fenômeno de crescimento urbano, a gente dá o nome a ele de expansão urbana, acabou ocasionando na interligação entre essas cidades. Ou seja, aqui a gente tem um ótimo exemplo, né, entre os limites de Belo Horizonte e Contagem, lá no estado de Minas Gerais, onde a gente não consegue mais saber onde fica Belo Horizonte e onde fica a cidade de Contagem, porque a gente só sabe que tem essa rodovia aqui que faz a separação, mas a gente não consegue mais entender onde fica Contagem e onde fica o quê? BH, que no mapa a gente consegue visualizar, mas a olho nu
se a gente estivesse lá caminhando e não sendo do lugar, a gente obviamente não conseguiria fazer essa distinção. Ou seja, conurbação é quando duas cidades ou três, né, ou mais, elas acabam que se interligando. O seu espaço territorial acaba se interligando. E aí a gente não consegue mais fazer uma separação física disso. Obviamente que em relação a documentos, né, de terra, de lavrar assinaturas de terra, a gente tem como saber disso. Porém, se a gente parte para uma análise, né, mais próxima e não somos do lugar, a gente não consegue fazer essa identificação. Então, a gente consegue ver aqui, ó, o mapa, né, de Belo Horizonte, da expansão urbana que aconteceu entre 1918 a 1995 e foi onde esse crescimento se deu maior. Então, a gente tem Contagem, né, aqui de um lado e vamos ter o quê? Belo Horizonte do outro lado, e essa linha divisória aqui. Então, a gente percebe que as áreas edificadas urbanas, elas foram crescendo, né, e tiveram o seu apogeu aqui em 1995, que é justamente onde a gente percebe na maior parte do mapa que há o quê? Um grande adensamento urbano, né? As áreas de edificação urbana, elas são em sua maior parte amarela, o quê? Em todo o mapa, né? Então, a gente percebe que ali em 1995 houve esse ápice do crescimento urbano entre essas duas cidades, nesses dois municípios. Um outro fenômeno também, né, que a gente considera como fenômeno do espaço urbano são as megalópolis, né? Então, o que é a megalópole? É quando o espaço metropolitano ele é composto por duas ou mais grandes metrópoles e elas se condensam, né? Então, a gente vai ter aqui a Grande São Paulo, né? Que possui ali duas metrópoles muito próximas, né? O que faz com que São Paulo tenha aí uma megalópole, ou seja, as duas metrópoles paulistas, né? A Grande São Paulo e Campinas, como uma outra metrópole que faz com que a gente tenha esse adensamento aí urbano maior. E aqui entre o eixo São Paulo e Rio de Janeiro, onde no Rio de Janeiro a gente tem também o Rio de Janeiro capital, né? Pegando ali todas as cidades do seu entorno, Niterói, São Gonçalo, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Petrópolis, Magé, Teresópolis, que fazem com que o Rio de Janeiro também se torne uma dessas metrópoles, né, nacionais, junto aqui bem pertinho de São Paulo, faz com que a gente também consiga ter essa outra metrópole. Então, a megalópole é quando a gente tem um espaço metropolitano composto por duas ou mais grandes metrópoles, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma separação territorial, mas muito próxima, né? Ou seja, Rio de Janeiro e São Paulo, que são estados circunvizinhos, né? Que estão ali fazendo fronteira e limite territorial. Então, como é que a gente faz essa classificação a nível de mundo, né? A nível de mundo, a gente vai ter as megacidades a partir de um conceito quantitativo, né? Então, as megacidades são consideradas gigantescas aglomerações urbanas, né, que possuem mais de 10 milhões de habitantes e são considerados polos de atração populacional, ou seja, tem um chama, né? Tem uma imagem de que se você for para aquele determinado lugar, você tem como melhorar de vida, como crescer e como ter um aspecto de crescimento econômico e social. Então, a gente traz alguns aqui, né, como Tóquio, no Japão, Cidade do México, lá no México, e Nova Delhi, na Índia, onde cada uma é considerada uma megacidade, pois possui mais de 10 milhões de habitantes e são consideradas, né, um polo de atração populacional. Aquelas que são consideradas cidades globais, né? As cidades globais são aquelas que possuem um conceito qualitativo, né? Então, antes a gente falava de um conceito quantitativo, tá? E agora a gente fala de cidades globais, a qual as características que são inerentes a elas são de um conceito qualitativo
elas são consideradas o topo da hierarquia urbana, né? São cidades com um setor financeiro de grande dinamismo econômico, possuem um vínculo com a economia globalizada e com inovação tecnológica e a presença de centros de pesquisa e sedes de empresas transnacionais, né? Então, a gente vai perceber que a gente vai encontrar essas cidades globais aonde? Na Europa, né? Então, Nova York, lá nos Estados Unidos, pegando ali a América do Norte, porque tem também nessa ênfase, Londres na Inglaterra e Berlim na Alemanha, que são consideradas cidades globais por terem cada uma dessas características que nós acabamos de citar. Por último aqui, pessoal, a gente vai fazer um resumo, né, do que a gente viu aqui na nossa aula hoje, certo? O mundo urbano é caracterizado pelos processos de urbanização e industrialização ao mesmo tempo, né? A gente não tem como ter uma cidade se a gente não tiver um processo de industrialização acontecendo ali. Esse mundo urbano é caracterizado por alguns fenômenos que nós chamamos de fenômenos urbanos, né? Tais como conurbação, megacidade, megalópole e cidade global. Esses últimos aqui, megalópole, relacionado ao quantitativo e cidade global ao qualitativo, certo? Aqui as desigualdades são inerentes ao espaço urbano, né? Relacionando a uma grande segregação socioespacial e as sociedades urbanas com uma ênfase e uma grande característica de sociedade industrial, o que faz com que elas estejam conectadas, ou seja, não há como se ter uma sociedade industrial sem uma sociedade urbana e não há como se ter uma sociedade urbana sem se ter uma sociedade industrial. É isso, pessoal. A gente se encontra, né, na nossa próxima aula com conteúdo novo. Participem aí do nosso Google Meet, né? Caso tenham dúvida, coloquem lá no nosso Fórum Geral de Dúvidas. E é isso. Um forte abraço. Tchau, tchau.